O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Ano passado, uma série de ataques violentos contra homossexuais, principalmente no estado de São Paulo, levantou um grande debate na sociedade brasileira. Dias atrás, declarações do deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro, contra negros e gays, tornou a gerar polêmicas e discussões em nosso país. A Ordem dos Advogados do Brasil e outros partidos políticos, por exemplo, fizeram várias representações contra Bolsonaro por crime de racismo e homofobia. E você, o que acha desse debate sobre o preconceito contra negros e outras minorias, entre elas os gays, lésbicas e transexuais? Homofobia é o assunto central do nosso programa de hoje. É bem ultrapassado esse pensamento do preconceito, porque o Brasil ele é bem diversificado, ele tem vários tipos de raças, de pessoas que querem aderir a qualquer forma de sexualidade. Eu acho que isso deveria ser um pouco mais aberto. A gente não tem que se prender em coisas mínimas e banais como preconceito contra a religião, cor ou qualquer opção sexual, entende? Eu acho que qualquer um faz o que quer da sua vida e arca com as consequências, entendeu? Cada um, por exemplo, cada um faz sabendo o que é melhor para ele. Eu acho isso muito banal e infantil, esse tipo de preconceito, entendeu? Eu acho que o debate ele é válido, ele é muito importante, o debate tem que acontecer. Nós temos que ter cuidado para não privilegiar certas classes ou etnias. Enfim, a democracia é todo mundo igual, não é privilégio para ninguém. Privilegiar uma classe, você criar leis em que certas classes ou etnias sejam favorecidas, eu acho um erro. Eu acho que a democracia é todo mundo igual. Tratando todo mundo assim, eu acho que é o certo, é o correto, tem que ter o debate, tem que ter pesquisa, tem que ter ensinamento e tem que ter educação. Eu acho que o que importa não é a cor da pessoa, não é a classe social, é se ela escolheu ser homossexual ou não. Eu acho que nós temos que respeitar o que é cada um, a forma dele pensar. Sabemos que a pessoa que faz a opção de ser homossexual, ela já sofre muito por ela mesma, por gostar de alguém do mesmo sexo, e isso é algo que é muito complicado. Então eu acho que todos nós devemos amar cada um e até conversar com eles. Em questão a ser negro, nascemos dessa forma. Quem é que não gosta de ir para a praia também para pegar uma corzinha e ficar bem moreninho, né? Eu acho que nós temos que primeiramente respeitar cada um e amar muito o nosso Deus, porque Ele não é preconceituoso. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e pesquisadores do Espírito Santo sobre homofobia. Nossa intenção é buscar as raízes do preconceito que ainda está presente na sociedade brasileira. O programa de hoje está muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje com Suzana Killer. Homofobia é o termo utilizado para indicar ódio, aversão ou discriminação a homossexuais. O termo é um neologismo que combina a palavra grega phobos, de fobia, com a palavra homos, como referência ao homossexual. No grego, phobos quer dizer medo em geral. Fobia seria, sim, um medo irracional. Porém, neste caso, o termo é empregado também com o sentido de aversão ou repulsa. É um termo simplificado que deveria, na verdade, ser homofilofobia, que seria uma aversão àquele que tem uma orientação homossexual. Essas pessoas apresentam esse tipo de comportamento, primeiro, de uma forma muito velada, que é o preconceito em si.
O preconceito é só a ideia, só o pensamento preconceituoso, ela é uma atitude, o preconceito é uma atitude cultural, não é ainda como a discriminação, que é uma ação, que é um movimento discriminatório, que é como um grupo, por exemplo, que se junta por uma ideia de discriminação contra os homossexuais e parte para uma ação agressiva, parte para uma ação planejada. Então, isso seria, de fato, uma discriminação específica de um grupo qualquer. Mas o homossexual dentro da sociedade, principalmente ocidental, ele sofre uma discriminação por ser homossexual, por ter uma escolha de orientação homossexual, de orientação sexual homossexual. A homofobia pode se manifestar desde formas bem sutis, como falta de cordialidade, ironia ou sarcasmos, passando pela agressão verbal ou por meio de gestos e chegando aos casos de violência extrema, onde a agressão física pode levar a vítima ao óbito. O homofóbico, ele é justamente aquela pessoa totalmente intolerante com relação à escolha sexual do sujeito. Você vê isso dentro de algumas facções mais radicais. Nos Estados Unidos a gente tem muito isso, esse fenômeno. Aqui no Brasil a gente tem alguns pequenos grupos que combinam agressões, de sair às ruas em grupos e agredir fisicamente e algumas vezes até a morte, infelizmente, pessoas que eles percebem e entendem como homossexuais. Os travestis sofrem muito esse tipo de coisa porque os travestis eles se travestem, né, e se vestem de uma forma muito intensa, exagerada e é muito visível. Temos alguns outros homossexuais, masculinos ou femininos, que recebem menos discriminação por não ser tão aparente a sua orientação sexual. Agora, por que de tanta intolerância, né? Dificuldade que as pessoas têm de se adaptar a uma nova situação? Como é que é isso? Isso acontece no mundo desde há muito tempo, né, Suzana? Acho que historicamente a gente tinha que compreender a situação. Por que a xenofobia hoje? Por que a homofobia hoje? Na Grécia Antiga, a xenofobia era uma coisa totalmente aceitável. Xenofobia é você ter uma aversão ao estrangeiro. E só que esse termo em grego, ele é mais para estranho do que para estrangeiro. E o ser humano tem uma tendência a não receber bem o que é estranho. Tem uma tendência a não aceitar o que é estranho. E como a homossexualidade é um comportamento sexual que algumas pessoas de algumas culturas, principalmente ocidental ainda, entende como sendo muito diferente esse comportamento homossexual, a tendência é não aceitar. A tendência é apresentar uma intolerância, alguns de uma forma muito radical, outros não tanto. Quando as pessoas estão em grupos fechados, sem perceber, as pessoas passam a ter o mesmo comportamento homofóbico do seu grupo, do qual faz parte. Então as pessoas passam a ter preconceitos e atuar discriminativamente justamente porque são influenciados socialmente. Alguns estudiosos atribuem a origem da homofobia às mesmas do racismo ou qualquer outro tipo de preconceito. É a mesma porque toda a origem de todo preconceito e discriminação começa na ideologia. E uma ideologia vem de um discurso. Para a gente entender melhor a ideologia, a gente precisaria ir até Michel Foucault, que justamente explanou muito profundamente sobre a história da sexualidade e a história da loucura. E Foucault nos diz que a ideologia é o começo, é a origem desse tipo de fenômeno que é discriminatório. Com uma ideologia você pode criar fenômenos incríveis. A ideologia do Hitler como exemplo de xenofobia, como exemplo de racismo contra os judeus, é muito claro.
existe na história, inclusive porque ele assassinou muitos, né, na época da Segunda Guerra, na época do nazismo, ele não, né? Foi ele e o seu movimento hitlerista. O movimento hitlerista foi muito forte e eles assassinaram muitos homossexuais por conta disso que a gente pode chamar claramente que foi um fenômeno homofóbico. E o que acontece na homofobia é que uma ideologia foi criada de que o correto é que tenhamos um comportamento sexual heterossexual para a reprodução. E isso vem de uma cultura religiosa que foi se modificando ao longo dos séculos. Na Grécia Antiga, na época de Sócrates, na época de Platão e Aristóteles, isso não acontecia. Eles tinham dentro do movimento da polis, da política deles, uma aceitação da bissexualidade que era muito comum para a época. Então não existia a homofobia e nem o termo homossexualidade, muito menos. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou a homossexualidade como transtorno mental. Somente em 1990, a organização retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. We have to let them know who we are. Everybody has to come out. A homossexualidade já foi considerada pecado, crime e até mesmo doença, o que explicaria a homofobia na atualidade. O que mudou dentro do Conselho Federal de Psicologia, que é o que eu posso falar, é justamente essa preocupação com a pessoa com orientação homossexual. Se você, psicólogo, profissional, trata o seu paciente homossexual como tendo um transtorno mental hoje, você tem o seu diploma cassado. Isso antigamente não existia. Você percebia que as pessoas no mundo médico, no mundo profissional, compreendiam a homossexualidade como sendo uma doença. Era algo que deveria ser tratado. Hoje, isso, pela cultura religiosa, principalmente a cultura protestante, compreende que a homossexualidade é uma doença que deve ser tratada, que deve ser revertida. E homossexualidade é apenas uma orientação sexual, é uma escolha do sujeito. O que atrapalha a vida da pessoa com orientação homossexual é a sua aceitação social. As pessoas ainda vêm, pouco a pouco, galgando as conquistas do movimento feminista com muita dificuldade, porque o movimento feminista conseguiu fortalecer o movimento gay, como a gente costuma chamar, né, de LGBTS. Claro que a sigla já mudou, a gente tenta colocar as lésbicas em primeiro lugar, porque as mulheres vão em primeiro lugar, e aí a gente tem uma bagunça nisso ainda, tem uma certa discussão. Mas o importante é afirmar que o movimento feminista pôde dar força para o movimento gay. E com o movimento gay tendo força, nós temos como brigar pelos nossos direitos. Então, a pessoa com qualquer orientação sexual que ela tenha, ela deve ter assegurado todos os seus direitos. Bom, gente, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais conhecimento sobre homofobia.